Olá pessoal, bem-vindo ao No Olho do Crime. Aqui a gente reconstrói casos reais na ordem em que tudo aconteceu, com respeito às vítimas e zero sensacionalismo. Hoje, no Olho do Crime, a gente vai do primeiro alerta na creche até os laudos e imagens que mudaram a investigação. Tudo na sequência certa. Então, se você curte uma análise direta, responsável, se inscreva, curta o canal e vem comigo. Eu quero contar essa história de um jeito certo, do começo, na ordem que as coisas aconteceram, sem pressa, com respeito ao pequeno Dante. Na manhã do dia 26 de agosto de 2025, Dante, com apenas 9 meses de idade, vai para a creche como de costume, na zona leste de São Paulo. Uma observação aqui: quem trabalha com bebê, com crianças, percebe detalhes. O choro muda, a cor da urina muda, o corpo diz quando algo não está bem com aquele bebê. Então, foi justamente isso que aconteceu. As funcionárias dessa creche notaram que o Dante não estava como de costume. Elas relataram que ele não estava bem. Perceberam o mal-estar, lembraram episódios de vômito, observaram que a urina dele estava escurecida. Então, com isso, elas chamaram a mãe, a Giovana, de 26 anos, e conversaram com ela e orientam a procurar um médico. E elas relataram o descaso da mãe. A mãe não deu muita importância aos relatos das funcionárias e deixou para lá. Então, esse é um tipo de alerta que é somado assim de uma luz vermelha. Então, mais tarde, a mãe leva Dante ao hospital estadual da Vila Alpina, alegando que o bebê não estava bem. Então, a equipe médica tenta reverter ao máximo o quadro que Dante chegou ao hospital. Mas, infelizmente, naquela noite do dia 26 de agosto de 2025, o bebê morre às 20 horas e 47 minutos. A notícia corta o coração da equipe médica e com ela começa o inquérito. Diante do caso, os médicos registraram o ocorrido como morte suspeita e com isso a polícia foi acionada. A polícia, quando chega, abre a investigação. Então, primeiro, o registro é de morte suspeita. Em seguida, o caso segue para a 42ª DP Parque São Lucas, que passa por reconstituição, a rotina, para saber tudo que a mãe fez naquele período, por onde a mãe andou, quem viu o quê, que imagens existem, que documentos falam. E aí vem o laudo do Instituto Médico Legal. O que é que acontece? No estômago do Dante, os peritos encontram partículas compatíveis com raticida, aquelas chamadas sementinhas azuladas. Isso mesmo. Isso indicou que a morte foi causada por envenenamento, não é? Então, o legista responsável pela avaliação também destacou no relatório policial que o veneno de rato teria sido ingerido 3 horas antes que o bebê veio a morrer, né? Então, foi justamente nesse horário que a mãe relatou ter dado para Dante uma bananinha amassada para ele comer. Então, isso é uma observação que precisa ser dita. O legista acredita que essa ingestão não foi acidental, porque esse tipo de substância é amarga, justamente para impedir a ingestão acidental das crianças. Então, provavelmente, alguém forçou o bebê a ingerir essa substância. Agora, entra a parte que muda o rumo da investigação. Os investigadores colheram imagens, porque lembra quando eu falei no começo que eles quiseram ver a rotina da mãe, o que ela fez? Então, os investigadores, eles colhem imagens de segurança e encontram um registro do dia 25 de agosto, véspera da morte de Dante, em que a mãe compra veneno de rato no estabelecimento na Vila Independência, em um pet shopping. Não é ouvir dizer.
É um vídeo que mostra essa imagem dela nesse pet shopping comprando esse veneno. Então, com o laudo e as imagens na mesa, a Justiça decreta prisão temporária por 30 dias de Giovanna Cicchinelli Marcato, enquanto o inquérito continua com oitivas e laudos complementares. Quando Giovanna chega na delegacia, ela é questionada por uma repórter que teria perguntado para ela se ela teria tirado a vida do pequeno Dante. E ela responde simplesmente que não, que ela não fez nada. Quando a polícia fecha esse primeiro ciclo, a creche, o hospital, o laudo, a imagem das compras, outras perguntas aparecem. Uma delas volta 5 meses no tempo. Então, 5 meses de acontecer isso com Dante, uma cachorrinha da família, eu não encontrei informações se era cachorro ou cachorra. Então, vamos dizer que a cachorrinha da família, que era ligada à família, teria morrido supostamente envenenada. É apenas uma suspeita de investigação. E que isso pode ter sido, digamos que isso pode ter sido um teste com a mesma substância, não é? Pegaram a cachorra, não é? E deram para a cachorrinha comer essa substância, esse veneno, para ver a reação, como que a cachorrinha ia se comportar e o que é que ia acontecer. Isso é apenas uma linha de apuração, não é uma sentença, não é? Fica registrado aqui com o mesmo cuidado com que os investigadores tratam, que precisa de provas, né? Há também um contexto da relação entre os pais de Dante. O que se narra em reportagem, em vídeos de terceiros, é que a mãe teria tido um relacionamento de cerca de 3 anos com o pai do Dante, que terminou antes da gravidez. Fala-se que depois do término houve um encontro dos dois e nesse encontro ela acabou engravidando. Há relatos que ela não aceitou o fim desse término, não é? Então ela tinha uma fixação enorme por ele. Então vamos fazer um parênteses aqui. Isso agora é um pensamento meu, não é? Provavelmente ela achou que engravidando ela iria ficar com ele, mas não foi isso que aconteceu, pois ela queria tê-lo a todo custo e não foi isso. Não é? Então, quando ela falou para ele que estava grávida, ele teria questionado a paternidade. Questionado e falou: quem disse que esse bebê é meu? Não é? Prove. Porque eles já estavam há um tempo separados, então digamos que uma noite eles ficaram juntos e ela engravidou. Então, eu trago isso como um relato que circula em apurações jornalísticas e em redes, porém quem define o que virá a ser prova é a investigação e depois o Ministério Público. Quando a Giovanna engravidou, nas redes sociais, ela celebrou a sua gestação e também o nascimento do pequeno Dante, que nasceu em novembro de 2024, o ano passado, compartilhando fotos com o bebê recém-nascido. E ela se declarou para ele, não é, nas redes sociais, chamando ele de "Ai, meu bravinho, você foi o presente de Deus que me deu, agora somos eu e você para sempre." Ela também fez uma tatuagem com o nome escrito "Meu Ogrinho", lembrando que eu não relatei isso no início do vídeo, que a profissão dela é tatuadora. Né? Do ponto de vista jurídico, o quadro atual é simples de entender. Há um óbito com laudo que identifica raticida, há imagens de compra desse veneno na véspera, há uma cronologia dos sintomas do bebê na creche, o atendimento hospitalar e a decisão judicial que impõe prisão temporária enquanto se examinam motivações e detalhes. A motivação neste momento está em apuração. Há apenas hipóteses
inclusive a ligação ao término do relacionamento. Mas é hipótese, não é um veredito. Eu volto à creche por um instante, porque aqui existe um aprendizado essencial. Quem está com as crianças no dia a dia percebe o que muda quando os profissionais dizem procure um médico. Não é um protocolo frio, é cuidado. Se você é mãe, pai, responsável, escute. Se você trabalha em creche, em escola, em posto, seu alerta salva. E se houver suspeita de maus tratos, precisa ser denunciado. O Dante não é uma manchete, é um bebê de 9 meses com um sorriso que alguém viu de manhã e que o Brasil não vai mais ver crescer, não é verdade? Tem muita gente que daria tudo para amar um bebê como ele, daria tudo para cuidar, para adotar, para transmitir todo o amor que esse bebezinho poderia ter tido. Porém, infelizmente, não pode. Muita gente quer ter um bebê e não pode gerar, né? A gente vê nas filas de adoção como é demorado. Então, infelizmente, sinceramente, eu não entendo. Eu não entendo essas pessoas que se dizem ser mãe, põem as crianças no mundo e fazem esse tipo de coisa. É muito triste, dói demais essa situação. Então eu vejo que tem muitas mães por aí que queria tanto ter um filho, mas tem problemas, não podem engravidar. Isso é muito triste, não é? Então essa situação é de cortar o coração, né? É um bebê indefeso que não pode se proteger da maldade do adulto, né? Então, para que a memória do Dante não se dilua num barulho, para que casos assim sejam evitados, então a gente precisa estar em alerta para esse tipo de coisa. O caso do Dante ainda está em aberto até agora. Não existe uma conclusão definitiva. E as autoridades seguem investigando cada detalhe, ouvindo depoimento e analisando provas. É um processo que pode demorar um pouco, porque cada peça precisa ser cuidadosamente encaixada para que a verdade venha à tona. E nós vamos acompanhar tudo de perto, cada nova pista, cada informação revelada, você vai ver aqui nesse canal. Então, continue junto comigo, porque assim que houver qualquer atualização sobre o caso do Dante, eu volto aqui para contar com detalhes para vocês. Então, agora eu quero que você participe comigo. Deixe aqui nos comentários a sua visão sobre esse caso. A sua participação ajuda o canal a crescer. Também mantém essa história viva, não é? Então ela não pode ser esquecida. Então, já aproveita, se inscreve, ativa o sininho, curta esse vídeo, compartilha com outras pessoas para saber dessa história, porque ela ainda não acabou e você vai acompanhar todos os detalhes aqui comigo. Então, obrigada pela presença de vocês e um beijo a todos.